Oitavo lugar, correção, disciplina amorosa e santificada, no tempo certo. Interessante que lá no texto de Hebreus capítulo 12, mas eu queria que a gente lesse um texto antes, lá em Salmos 89, veja lá por favor, Salmo 89, verso 30 a 32, quando ele fala do pacto que ele fez com Davi, e o que acontece com os filhos quando pecam, né? Salmo 89, verso 30 a 32. Salmo 89, 30 a 32. Alguém lê, por favor, para a gente. Os filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos. Ainda, até o 32. Então punirei com vara as suas transgressões e com açoite da sua iniquidade. Mas continua o texto, por favor. Mas o que acontece? Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem a desmentirei a minha fidelidade. Veja só, interessante, o pai disciplina o filho, mas não o rejeita. Eu os disciplinarei, mas não tirarei deles a minha bondade. O autor da carta aos Hebreus vai dizer isso com todas as letras, né? Que o filho que está sem disciplina é bastardo, meu filho, mas os filhos de Deus são aqueles que recebem a disciplina do pai, e o pai disciplina com a intenção, o objetivo de trazê-los de volta ao caminho de santidade. A doutrina da adoção, ela é chave para a compreensão e colocar em perspectiva a nossa própria oração. O que é que eu peço a Deus como filho? E por último, não é? A adoção nos concede claramente uma herança e uma porção, de acordo com a qualidade do nosso Pai. Como lemos em Romanos 8,17, eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo é nosso. Que coisa interessante. Veja, irmãos, não há nada que Cristo tenha conquistado que eu não possa dizer é meu. Não há nada. E veja a graça disso. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. O que nós devemos fazer, em tese, seria conhecer a obra de Cristo, o que Ele conquistou, para nós aprendermos a orar melhor. Você entende como que o conhecimento leva à oração? Como que o conhecimento leva à oração? Por isso, a adoção, ela é um privilégio, não é? Que tem implicações profundas para aqueles que oram como filhos de Deus. É por isso que, não é, um homem com essa visão, ele tem muito mais comunhão com Deus do que o homem que não tem essa visão. Um homem que compreende essa realidade, ele tem muito mais intimidade com Deus do que um homem que não tem essa intimidade, não tem esse entendimento. Esses privilégios são daqueles que foram adotados pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito. O incrédulo, ele pode até orar por misericórdia, mas acesso ao Pai é um benefício que só é dado aos filhos de Deus. Acesso ao Pai é um benefício que é dado apenas aos filhos de Deus. Mas lembre-se, orar é uma obrigação de todos. Agora, ser aceito por Deus só é para aqueles que Deus diz: acheguem-se
a mim. Aproximem-se de mim. Os teólogos reformados, eles tinham um conceito bem interessante, não é? Partindo desse princípio da adoção, eles tinham dois fundamentos básicos por que nós devemos orar. Então eles diziam, baseado na doutrina da adoção, a primeira razão é porque é uma ordem, orar sem cessar. É uma ordem, a oração é um mandamento. Lutero chega a dizer, comentando o mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele diz exatamente assim, que aqueles que não oram quebram a lei de Deus, assim como aqueles que cometem adultério. Porque é inimaginável de Lutero, e lembre-se disso, Lutero era um homem que gastava em média 3 horas por dia orando. No auge da reforma, quando as coisas estavam cada dia mais difíceis, ele orava ainda mais. Porque ele tinha plena certeza, e ele diz isso com todas as letras, isso é obra de Deus, não é minha. Eu espero nele, não em mim. O poder é da palavra dele, não meu poder. Uma prova clara de que nós dependemos mais de nós mesmos do que de Deus é que nós resolvemos a nossa vida sem orar ao Senhor. Nós temos tantas coisas para fazer durante o dia e nós acordamos cedo para poder organizar a papelada e fazer. Nós não acordamos para colocar diante de Deus uma a uma e pedir a Deus que nos abençoe. A segunda razão pelo qual eles diziam que nós devemos orar é porque, como filhos, Deus fez promessas. Que coisa interessante. A primeira razão, eles diziam, é porque é uma ordem. E a segunda é porque Deus fez promessas. E por causa das promessas nós oramos. Por isso essa história de dizer, Deus me prometeu isso ou aquilo, que não é uma promessa bíblica. Você pode estar tomando o nome de Deus em vão e pecando contra Ele. Mas Ele prometeu fazer de você cada dia mais parecido com Ele. Ele prometeu te dar paz. Ele prometeu guardar tua mente na tribulação. Ele prometeu que estaria com você por toda a eternidade. E isso eu posso orar. Ele prometeu que nos faria mais parecidos com Cristo, com Ele mesmo. E quando nós estamos mais mundanos, Senhor, me socorre, segundo as tuas promessas, eu peço. Deus estava a ponto de destruir Israel por causa do bezerro de ouro. E Deus disse o seguinte a Moisés: o povo que tu tiraste do deserto, do Egito, é um povo de dura cerviz. Esse povo era povo de Deus. Deus usou a linguagem da quebra do pacto. Esse teu povo não é mais meu. Ele disse mais: eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés. Aí Moisés ora: Senhor, lembra da tua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor prometeu. E o texto diz: então Deus se arrependeu do mal que disse que faria contra Israel. Lembra da tua promessa, Senhor.
Esse é o privilégio que os filhos de Deus têm, esse diálogo com o Pai. Deixa eu encerrar, porque aqui é uma coisa complexa, ainda tem que correr para dentro da igreja, né? Mas deixa eu encerrar, citando, talvez o que eu acho mais lindo de tudo isso, Jonathan Edwards, no livro dele, ele tem uma sessão direta sobre a oração. Se você ler os reformadores, os teólogos puritanos, você vai se impressionar com a quantidade de coisas que eles escreveram sobre a oração, que é extraordinária. Homens que tinham um compromisso com Deus e a oração estava acima do nosso entendimento. Jonathan Edwards. John Knox escreveu uma sessão, Calvino, nas Institutas de João Calvino, no livro 3, 70 páginas, o maior capítulo da sua obra é sobre oração. Nada mais bonito você pode ler. O maior capítulo dos 4 volumes que ele escreveu sobre oração. Jonathan Edwards diz o seguinte: pensando num aspecto da nossa rejeição, quando fomos tirados do Éden com Adão e Eva e lançados para fora da presença de Deus, ele então diz o que é oração. Oração é você falar com o Pai em nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo. Nosso catecismo vai exatamente dizer isso, não é? O que é a oração? A oração é apresentar os nossos desejos ao Pai em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, e isso, ele diz o que o catecismo diz, e isso com ações de graças e confissão de pecados. Ele continua, Jonathan Edwards vai dizer, perceba, a Trindade está envolvida na oração. Para que você fale com o Pai, Ele envia o Filho, que vai fazer de você filho de Deus e ter acesso ao Pai. Mas ainda nascido de novo, você não sabe orar como convém. Paulo vai dizer em Romanos 8, redimidos e filhos de Deus, você não sabe. Então o Espírito que abriu o teu entendimento, que te deu o Espírito de adoção, é Ele que intercede por ti, porque você não sabe orar como convém. Veja, você não sabe o que pedir, você não sabe como falar, você não sabe a palavra que utiliza. A Trindade vai lá e vai trazer você de volta para o paraíso. E no final, aquilo que você tanto queria se revelará. E está na presença de Deus. E a voz que se ouve ali é a voz do Espírito de Deus. Você vai perceber algo que é extraordinário na vida, que você um dia talvez não provou, vai provar. As suas dores mais profundas de alma, você vai descobrir que mais precioso do que libertar das dores da sua alma, o que liberta você é estar na presença de Deus. Não tem outro lugar. O salmista, no Salmo 27, vai dizer: são muitos os meus inimigos, eles me perseguem, Senhor, mas eu quero entrar no teu santuário, porque lá eu tenho abrigo e proteção. Que no final das contas, o que vai acontecer é o que você precisava. Não era saúde, era estar na presença de Deus. Você vai perceber que o que você precisava não era de um emprego, é depender do teu Pai que é provedor.
no final das contas você vai entender que você não precisava de um abrigo, porque você está na casa de Deus, diante do Senhor. E isso é o privilégio que só o filho tem. Só o filho tem. O que é que nós estamos fazendo com esse privilégio, irmãos? Quanto tempo nós temos na presença de Deus? De quem eu dependo de fato? Onde está a minha confiança? A minha vida de oração responde a tudo isso. A minha dificuldade de orar é a minha arrogância de querer ser Senhor da minha própria vida. E não há um filho que não dependa do seu pai. Como filhos, nós dependemos dele todos os dias da nossa vida, até aquela última adoção, quando nós entraremos na eternidade e seremos protegidos por ele por toda a eternidade. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez.